Ai, gente, cliquei errado aqui. Peraí que eu tô errada no Telegram. Pronto, agora eu tô certa. Ou tô injuriada. Tô descabelada, mas tudo bem. Paciência. Outra que eu passei agora 15 minutos que o computador resolveu que não ia rolar, assim. E aí estamos com o livro Sentido da Vida. E eu sei lá qual que é o sentido da vida, mas não é ficar tentando abrir o computador quando ele não quer trabalhar com a gente, né? Deixa eu voltar, volta tudo e dá oi de novo. Oi, tudo bem? Então, hoje é dia 31 de janeiro, que quer dizer que o mês está acabando, que é algo, até vi um memezinho, um negócio lá, onde você vai passar a virada de janeiro. E eu tô achando que a gente devia aderir à virada de janeiro, porque, sinceramente, né? Que mês longo, né? Eu fico lembrando das coisas que eu fiz com as meninas no começo do mês, onde a gente tava, né, depois de passar a virada de ano e tudo mais. E assim, parece que faz muito mais tempo. Mas vamos lá, o que interessa. Então, hoje é dia 31 de janeiro de 2024 e eu tô aqui para fazer a nossa última parte do livro do Contar do Caligares, chamado O Sentido da Vida. Então, a gente leu a primeira parte, que é sobre a questão da felicidade, né, versus aí uma vida interessante. Então, a primeira parte se chamava Felicidade, uma preocupação desnecessária. Depois ele falou da bela morte, né? E essa última parte se chama O Sentido da Vida e a Bizarra Obrigação de Sermos Felizes. E essa parte foi a que eu acho que foi a que eu gostei mais, apesar de que eu gostei bastante assim do livro todo, mas eu achei esse último ensaio assim bem bonito, assim, bem bonito mesmo. Aí eu tô com uma questão que é a seguinte: tem várias historinhas familiares dele e eu não fiquei fazendo resumo nem nada, então eu vou ir tentando acompanhar aqui e selecionar algumas coisas mais essenciais para a gente entender os argumentos, né, dele ao longo dessa última parte do livro, mas sem me deter muito assim nos detalhes, né, das histórias familiares. Mas, assim, é interessante a volta que ele vai dando para chegar onde ele quer, e ele chega, mas ele vai partir de uma lembrança da infância, então, uma lembrança que é o seguinte: ele vai falar que na casa dele, no apartamento dele, de menino, tinha uma sala com muitas e muitas estantes, e aí, depois desse aposento, continuavam os livros ali, numa grande biblioteca, que era a biblioteca do pai dele, e que era uma biblioteca que tinha, inclusive, um catálogo, que foi algo que ele disse que não conseguiu fazer para a própria biblioteca, né? Mas o pai tinha ali um catálogo, então você conseguia escolher ali, selecionar exatamente, encontrar o livro de que você precisava, assim, que sonho, não é mesmo? E o próprio Contar do Caligares diz que ele substituiu o catálogo pela recompra, que é coisa que muita gente faz, inclusive, né? Então, você não consegue achar o livro que você precisa, aí você vai lá e compra de novo o mesmo livro. Mas vamos lá, qual que é a questão? Ele vai falar um pouco de como o pai dele, ele diz, era ou ateu ou agnóstico, enfim, o pai dele não tinha uma prática religiosa, mas não se opunha à instrução religiosa que ele tinha no colégio, e aí a avó dele cuidava dessa parte espiritual, levava ele na missa, ele fez tudo, fez catecismo, né, e tudo mais. E aí, era Páscoa, parece, e ele quis provocar o pai e falou: pai, você não vai na missa nem hoje, assim, nem hoje você vai, nem hoje você é capaz de ir à missa. E aí o pai dele mostrou para ele, assim, num cantinho da estante, lá num determinado espaço da estante, uma Bíblia protestante e pediu para ele pegar essa Bíblia, né, em italiano. E aí eu vou ler agora esse trecho, né, porque aqui ele vai entrar numa imagem interessante dessa cena familiar, que é a seguinte: pegou a Bíblia protestante em italiano. Ele me pediu que eu pegasse aquele volume, eu o peguei, e ele me perguntou o que tinha agora no lugar onde a Bíblia estava antes. Eu respondi: um buco, um buraco, exatamente o que ele esperava que eu dissesse. Daí ele concluiu, abre aspas, né, a fala do pai. Há livros que são escritos para tapar os buracos da estante e há livros que são escritos para preservar os buracos na estante. Vamos olhar de novo essa frase.
Há livros que são escritos para tapar os buracos, e há livros que são escritos para preservar os buracos. Depois disso, ele me mandou colocar a Bíblia de volta em seu lugar e acrescentou: Olha, eu não sei se a Bíblia foi escrita para isso, mas o fato é que é um livro que está sendo usado para tapar os buracos nas estantes. Eu fiquei puto, porque achei que ele estava gozando da minha cara. Não estava. Desde então, comecei a implicar com as Bíblias protestantes e logo passei a usar a versão latina de São Jerônimo. Mas nunca parei de me perguntar, quando leio, não só a Bíblia, quais são os livros que tapam e quais são os livros que preservam os buracos nas estantes. Ou então, como funcionam os livros que tapam e como funcionam os livros que preservam os buracos nas estantes. E aí ele, né, diz, já numa percepção adiantada do que foi aquela fala do pai, que não, a questão dos buracos nas estantes não era uma dica de decoração ou de organização de biblioteca, mas sim o fato de que o pai achava melhor conviver com os buracos do que tapá-los, né? Então, claro, essa imagem da Bíblia preenchendo um buraco na estante guarda aí, né, uma correspondência com a ideia de que as religiões, a transcendência, a fé, enfim, as crenças, elas de alguma maneira serviriam também a esse propósito de que quando a gente entra em contato com a nossa falta, a gente entra em contato com os nossos buracos, a gente entra em contato com a nossa incompletude, com as nossas divisões e tudo mais, a gente tem algo a colocar ali no lugar para não ficar toda hora tão consciente deste buraco. Então, é mais ou menos por aí, né, que essa imagem caminha e que ele começa, então, esse texto. E aí ele vai dizer, né, que alguma coisa disso permaneceu com ele, e que ele tem certa dificuldade com os livros que tapam os buracos e com os livros que tentam transformar os buracos em fardos existenciais, dramas ou tragédias da experiência humana. Então, ele está dizendo, né, que para ele os livros que, ou enfim, né, não os livros, as filosofias, as ideias, os modos de vida que busquem disfarçar os buracos, tapar os buracos, ou então fazer do buraco um grande problema, uma grande fonte de sofrimento, são coisas com as quais ele tem uma certa dificuldade, né? E aí ele vai citar, né, Kierkegaard, Heidegger e Lacan, como autores que parecem viver uma espécie de viuvez ou de orfandade permanentes e inúteis, porque o medo, a angústia, a preocupação ou a falta nos constituem. E aí a gente não teria a possibilidade de fato tapar essa falta, tapar esse buraco, porque este buraco seria constitutivo e, portanto, inescapável, irreversível, e o ser humano estaria então numa penosa e sofrida, porém heróica, aventura da condição humana de ter que lidar com esses buracos. E aí ele vai dizer que o pai dele, né? Ele vai voltar ali para o pai, dizendo que ele preferia a vida concreta, né? Aparentemente era um homem que assim preferia a vida concreta em vez de ficar ali pensando em como contornar esses buracos que aparecem no meio do caminho. E falando em meio de caminho, ele cita justamente aí nesse ponto do texto um livro do Heidegger que se chama A Origem, é um texto, né? A Origem da Obra de Arte. Só que em alemão, né? Aí eu não sei pronunciar. Não sei mesmo. Ai, que feio, gente. Devia ter parado para ver isso antes, né? Eu nunca preparo esses materiais. Holzwege, que significa caminhos que não vão para lugar algum, né? Esses caminhos são caminhos na floresta que os lenhadores abrem, e então esses caminhos, eles só servem como caminhos de passagem, né? Na verdade, você entra na floresta,
até chegar a um ponto em que você vai retornar e vai voltar e sair da floresta. Então, eles são caminhos que não estão exatamente conduzindo você, mas eles estão sendo ali abertos e eles não têm um destino, né, definido nesses caminhos. E aí ele diz: deveríamos todos percorrer com alegria na nossa cultura e no nosso pensamento caminhos que não precisam ir a lugar nenhum, que apenas nos dão acesso a alguns buracos na floresta. E aí, nessa ideia, né, dos caminhos que não conduzem a lugar algum, de repente só vão levar a gente para alguns buracos da floresta, de repente vão ser lugares de passagem, enfim, que não tem um destino ali marcado, alguma coisa que, nossa, que eu já conheço, né, o encaminhamento ali, onde que eu vou chegar. Lógico que olhando para essa construção, a gente já entende que ele está falando da vida como um caminho que não necessariamente deva levar a algum lugar, mas como um caminho em si, a diversão de estar caminhando por este trajeto, sem saber exatamente onde você vai chegar, e de repente você não vai chegar em lugar algum e tá tudo bem, né? Aí ele vai puxar ali mais lembranças para falar das lembranças mais anteriores, inclusive coisas que aconteceram antes de ele nascer, na família dele, lembrando, né, do período autoritário da Itália e como o pai dele era um cara que, apesar de não ter lutado, né, até onde ele conhece, enfim, o pai dele se posicionava de forma contrária ao regime fascista. E o pai dele, de fato, teve ali uma presença que ele foi descobrindo que foi uma presença relevante ali na comunidade, na luta antifascista. E aí ele vai, então, remexer um pouco nessas memórias para falar de como ele foi descobrindo que, dentre as coisas ali que existiam na casa dele, num determinado lugar, tinha até uma metralhadora, tinha um monte de coisa e tal. Ele encontrou envelopes, documentos, ele encontrou uma carta, né? E essa carta reconhecia ali essa presença do pai dele, que era médico, o valor deste serviço, né, para a comunidade, para as pessoas que estavam também se opondo ali ao regime fascista. E era uma espécie de, era um reconhecimento, né, por essa carta, uma espécie de salvo-conduto, enfim, que para ele, né, para o contar do Caligares, então iluminou a questão do pai um pouco. Ele entendeu que o pai exercitava mais essa resistência do que ele de fato imaginava, né? E aí ele diz assim: quando eu li essa carta, né, dei-me conta de algo que já suspeitava, mas que, por assim dizer, se confirmou. Meu pai era médico por vocação, e os médicos em geral tendem a valorizar a vida. Mas a vida em si, para meu pai, não era um valor absoluto. E me refiro não só à vida dele, mas também à vida da mulher dele, do meu irmão, que tinha 1 ano, ou à vida de quem quer que fosse. Suponho que o que ele me diria se eu o questionasse sobre esse assunto seria que a vida não pode ser um valor em si, porque justamente um valor é aquela coisa pela qual é possível correr o risco de perder a vida. A vida não pode ser o valor maior, porque, ao contrário, a possibilidade de arriscá-la é o que nos permite medir o que eventualmente é um valor para nós. Entende? Isso tem tudo a ver com o que a gente estava conversando na semana passada, né? No segundo texto, então, em que ele vai questionar muito esse lugar de valorização da vida e da sobrevivência acima de tudo, como se isso fosse um valor universal, absoluto em si, e que fosse um valor que hierarquizasse todos os demais possíveis valores e sentidos da vida. Então, foi algo, né, que ele trouxe bastante ali na sessão anterior, e aqui ele retoma, observando como o pai, que é algo, né, que nos espanta de fato, a mim, né, espanta, por exemplo, eu compreendo, eu sei que muita gente agiu assim, mas me espanta pensar no quanto se arrisca, né, quando a gente decide resistir, lutar por alguma coisa, por um ideal. Então, realmente existe um dilema ético que se coloca muitas vezes quando
o que se coloca diante de você é a seguinte questão, né? Ou você defende aquilo que é a sua convicção de fato e arrisca a vida das pessoas que você ama e a sua própria, ou você se cala ou age em plena discrição para proteger ali a sua vida e a vida das pessoas que você ama, só que assim, sendo um pouco falso com aquilo em que você acredita. E é uma decisão, passando um avião, é uma decisão difícil, né, de se tomar, porque, na verdade, os dois lados se justificam. Tanto é compreensível que alguém opte por proteger aqueles que ama, quanto também é compreensível que alguém arrisque a vida dos seus, porque aquilo que está em jogo é muito importante, inclusive supera e continua a vida individual de cada um. Mas é complicado, não é fácil. Aqui no Brasil, nós também, né, temos uma história de autoritarismo e vocês devem conhecer histórias familiares, né? Aqui, nós que estamos em 2024, temos essas histórias, temos os nossos parentes, temos aqui, né, como cada família estava vivendo ali na década de 60, 70 no Brasil, e a gente sabe de relatos desses dois, de quem optou por uma via de um certo silenciamento, de repente, ou uma atividade de resistência extremamente contida e talvez só ali uma questão muito, muito secundária, para proteger a própria família, e teve gente que de fato se arriscou, e aí é isso, né? É um dilema ético que se coloca e que ele entende que se colocou para o pai e que ele entende qual foi a decisão do pai. Então, aqui, a decisão do pai foi correr o risco, né? Correr o risco porque aquilo era um valor importante para ele, ou seja, um valor não só importante, como acima ali da vida como um valor, né? E aí, então, ele, né, passeando por essas questões em torno do papel e da conduta do pai durante o fascismo, ele vai ter uma conversa com o pai e que resulta numa fala muito, muito interessante, que dá um panaço assim para a manga, e que ele vai desenvolver. E qual foi essa conversa, né? Ele então queria saber qual tinha sido a utopia do pai, qual tinha sido a questão do pai, já que o pai não era assim super militante, já que o pai não era comunista, já que o pai não era assim super politicamente engajado, já que o pai não pegou em armas, o pai, enfim, não teve esse tipo, né, de ação na sua resistência. Então, por que que o pai era antifascista? Assim, o que significava isso para o pai? É o que ele quer saber. Por que você fez o que você fez, né? O que que te motivou a isso? E aí, então, ele diz assim: o pai, então, finalmente me deu uma resposta que na hora me indignou, uma especialidade dele, como na história da Bíblia. Mas depois ficou me questionando durante anos. Ele respondeu exatamente assim: é porque os fascistas eram muito vulgares. Pá, essa é a resposta do pai. Eu fiquei petrificado, pasmo diante da ideia de que ele pudesse ter tomado posição por uma razão que, afinal de contas, se resumia a um juízo estético. Nada a ver com a luta de classe, nada a ver com o que eu reconheceria como valores ideais, nada a ver com interesses econômicos. Só um juízo estético. Então, hoje, sabendo melhor qual foi o radicalismo do engajamento dele, ainda me pergunto: esses perigos gravíssimos citados na carta foram literalmente pelo desgosto que ele sentia pelo fascismo? Quer dizer, meu pai riscou a vida da minha família porque ele achava o fascismo vulgar, né? Ou seja, por um critério estético. E como se revelava o que era a vulgaridade fascista que lhe era insuportável. Para falar dessa vulgaridade fascista, ele vai pegar uma foto que eu não vou conseguir reproduzir aqui, mesmo que eu mostre na câmera, vai ficar muito. Eu estou gravando aqui no Zoom, né? Bem de qualquer jeito, vai ficar muito ruim. Eu vou tentar de qualquer maneira mostrar aqui, só para vocês terem uma ideia, mas não é nítido o suficiente, né? Mas é uma fotografia
dos fascistas queimando livros e documentos, né? E aí, dentre as pessoas que estão na cena, em torno dessa fogueira, com os livros em chamas, tem um cara com uma cara de quem está se divertindo e com uma cara de quem está tirando sarro da situação, com uma cara com uma expressão bem esquisita. E aí ele vai dizer assim, sobre esse carinha aí. É o segundo homem à direita, o homem de boné, né? Isso que é intolerantemente vulgar nessa fotografia. Como quase todos os outros, ele olha para a câmera, ou seja, para nós. Só que mais do que os outros, ele está achando a situação engraçada. Isso em si poderia qualificá-lo apenas como um idiota, mas não se trata só disso. Ele está esperando algo de nós, seus espectadores, ainda hoje. Seu riso tem a ambição de ser contagioso. Ele supõe, em outras palavras, que nós, a um século de distância, também estejamos achando tudo isso engraçado. Aí ele vai falar sobre como, né, o totalitarismo, os autoritarismos, eles se constituem de forma mais intensa a partir desse convite a uma cumplicidade, a um rir de piadas tenebrosas, a um, né, compactuar, né, tem essa questão, esse pedido constante de cumplicidade que vem dos grupos totalitários. Essa, segundo ele, é a vulgaridade do fascismo e o fato de interpretar que quem não ri conosco estaria ali contra nós, né? E aí essa é uma espera que aqueles homens, né, que estão ali em torno daquela fogueira, em especial esse cara de quem ele destaca a expressão de escárnio, de riso, de divertimento e de convite a uma reação desse espectador, desse observador da fotografia, né? E aí é muito curioso isso que a fotografia faz, porque ela tem uma constante, parece uma atualização, né, desses afetos, uma presentificação, né, desses afetos a cada momento que a gente se encontra com uma fotografia. Inclusive, a fotografia de capa desse livro é uma foto muito bonita, né, dele, uma foto muito, muito bonita, assim, capturou bem essa expressão dele. Mas, enfim, a gente olhar aqui com né, tantos e tantos anos de distância, essa fotografia que ele reproduz aqui da fogueira, quando a gente encontra essa expressão desse homem, a gente tem uma reação, né? Que é uma reação afetiva, uma reação de repulsa, no meu caso, por exemplo. E aí ele vai falar um pouco sobre isso. Ele diz assim: existe essa espera, essa expectativa de que a gente seja cúmplice. E essa expectativa nos humilha e nos rebaixa. Esse cara de boné pensa que todos somos tão covardes quanto ele. Pensa que a gente pensa igual, pensa que a gente, né, também é covarde. Mas suspeito que meu pai enxergasse no fascismo uma vulgaridade mais primária, o tipo de feiura que não exige explicação porque ela aparece numa espécie de juízo estético imediato. E era esse o escândalo para mim, né? Por um juízo estético que me parecia pouca coisa, ele tinha se engajado numa luta arriscada para ele e para os seus. E aí ele fala sobre como ele, por muito tempo, pensou que a vida deveria ser movimentada por juízos éticos e não por juízos estéticos. E aí ele vai falar até de um trabalho de Kierkegaard, em que Kierkegaard vai opor ali dois personagens, um que opta por viver segundo um juízo estético, e aí dentro deste texto que ele comenta, o cara vai em busca dos prazeres e da beleza e tem uma espécie de só busca do prazer, né, das sensações agradáveis ali, agradáveis aos olhos, agradáveis ao corpo, que parece pouco valorizada, e o cara que opta por uma vida guiada aí pela ética. Então, ele vai falar, nossa, então eu entro em contato com isso e daí eu penso no meu pai. Meu pai não parece esse cara que Kierkegaard vai descrever. Esse cara, né, não tem a ver com o tipo de juízo estético que movimenta o meu pai. Então, qual é, o que é essa apreciação estética? Qual é esse fundamento, né? Ele se pergunta, porque me parece que o meu pai consegue fundar pela beleza, né, pela estética, uma conduta moral.
parece que dessa valorização, né, desse juízo estético, vem também uma espécie de bússola moral que orienta. E então é isso que ele vai começar a questionar. E aí ele vai trazer até uma coisa bem interessante, né? Que ele diz assim: olha, não é tão estranho assim se movimentar por um juízo estético. Veja que quando uma criança faz alguma coisa errada, uma criança desobedece, ou enfim, tem uma conduta que não é aceitável, a gente diz que o que ela fez foi o quê? Não faz isso, que é muito feio, né? Feio. Você diz que o que ela fez é feio. A gente usa a estética, estou citando, como recurso para ajudar uma criança a entender o que é certo e o que é errado, antes talvez que uma medida moral dos atos lhe seja acessível. Então aí ele vai falar, né? O juízo estético é, geralmente é criticado como se fosse algo superficial, como se fosse algo é, dos hedonistas, né, de uma busca pelo prazer, e ele vai dizer: olha, mas até parece que preferir o prazer é uma falha moral. Na verdade, todo mundo prefere estar se sentindo melhor, né? E ele vai dizer que escolher de propósito o sofrimento e o desprazer são quase sempre escolhas bovinas, inertes e ignorantes. E aí, em vez de considerar o hedonismo como uma busca superficial pelas boas sensações, ele vai dizer: o hedonismo não é isso. O hedonismo exige um estado constante de atenção, é um projeto de dedicação e atenção ao mundo, assim como quando nós contemplamos uma obra de arte, ou nós lemos um livro, ou nós tomamos um vinho, né? E aí ele até um pouquinho mais para frente, né, fala sobre como os conhecedores de vinhos, então as pessoas que curtem muito aquilo, entendem muito daquilo, tem todo um papo, né, que ninguém mais compreende, né, consegue ficar ali falando sobre, esse vinho tem notas, né, de madeira, tem um gosto de papel, tem não sei o que lá, e aí a gente não consegue entrar nessa conversa, porque ela é muito particular, mas isso é a mesma coisa para quem gosta de moda, quem gosta de música, quem gosta de livro, e esse gostar, esse cultivar, essa contemplação, essa fruição, essa busca por eu quero ver, ler o melhor livro, eu quero experimentar esse vinho que falaram que é muito bom, eu quero. Isso é esse cultivo, né? Hedonista, ele diz. E aí ele vai falar, não tem nada a ver com imediatismo, não tem nada a ver com essa coisa do, né, do mais, não é isso. Inclusive ele fala, se você for a um museu, e ele cita o Louvre, né, como exemplo, se você for lá, não se faça planos de visitar o museu inteiro, não existe isso. Você escolhe 2 ou 3 obras que você quer ver, e faça o luto das demais, né? Eu acho que ele fala assim: faça o luto, é preciso fazer o luto dos outros. A gente deveria entrar nos museus decidido a ver no máximo 3 quadros. É preciso fazer o luto dos outros. Então é contra o excesso, né? É algo que realmente tem a ver mais com uma atenção, com uma dedicação, com uma contemplação, enfim. E aí ele se encaminha para falar sobre a distração, e até ele faz uma piadinha, né, contando de uma conhecida, e alguém contou para ele essa história sobre essa pessoa, ele não sabe se a história é verdade ou não, provavelmente é só uma brincadeira, mas a brincadeira é a seguinte: essa mulher vivia no celular, estava sempre com o celular na mão, andando com o celular na mão, e aí ela vai no enterro, né, de uma pessoa conhecida que faleceu, e aí, chegando lá com o celular na cara, ela pergunta qual que é a senha aqui. E alguém diz, respeite o morto. E aí ela pergunta em caixa alta, né? Em caixa alta ou baixa? Quer dizer, essa é a piada. E aí ele diz, na hora de chorar uma perda, ela se distraiu, né? Se distraiu desse luto. Vou ler aqui um pouco mais sobre a distração. A distração é perigosa. À força de caminhar com o nariz enfiado na tela, podemos cair, sei lá, num bueiro. Mas talvez mais graves sejam as consequências menos concretas. Com nossa atenção na tela, podemos, sobretudo, avançar numa vida cada vez menos interessante, uma vida que valeria cada vez menos a pena.
Fruir da vida só é possível para quem não se distrai, para quem, ao contrário, mantém um esforço constante de atenção à vida. Ai, que lindo, que lindo! E aí ele vai trazer até um pouco, fala um pouquinho sobre a questão do suicídio, né? E fala um pouco da questão do precisar viver o extraordinário. Alguma coisa extraordinária precisa acontecer na minha vida. E aí ele diz assim: quem precisa viver algo extraordinário sempre olhará para a morte com uma certa simpatia. Porque é algo de um limite, né? É algo que atrai por um limite. Diga, Maricota. Eu tô gravando. Não aparece de uniforme aqui, fala rápido. Pode falar, pode falar. Ah, filha, não posso falar agora sim. O que é? Tá, eu vou pausar aqui. Pausar a gravação rapidinho. De novo. É, é bem engraçado isso aí, né? Ela quebrou uma mesa. Ela quebrou a mesa da sala. Mas, enfim, não é nada demais. Não é a mesa de jantar, é uma mesinha. E ela precisava me falar isso agora, porque aparentemente, se você avisar sua mãe que quebrou a mesa enquanto dentro de 5 minutos depois da ocorrência, a mesa se regenera sozinha, né? Porque não vai fazer nenhuma diferença. Ela não está desassistida, tá, gente? Só para vocês saberem, ela não está desassistida, mas é que o ímpeto de falar comigo é muito maior. Mas voltando onde eu estava, eu não edito meus vídeos, então é isso aí. É isso aí, gente, acompanhando a vida como ela é. Quem precisa viver algo de extraordinário sempre olhará para a morte com uma certa simpatia. Esse raciocínio ele traz dentro de um pensamento sobre o suicídio, né, que pensa sobre algo extraordinário, a morte como a única coisa que vou fazer para que me respeitem, para que me reconheçam, e também pelo fascínio que o fascismo exerce, que o autoritarismo exerce, né, com toda a sua temática em torno da morte, da aniquilação, da destruição, para com as pessoas que sentem que precisam viver algo extraordinário. E aí ele diz: quem precisa viver algo extraordinário geralmente perdeu o encanto do trivial e do cotidiano, ou seja, atravessa a vida como uma história entediante. Quem é mesmo que tem aquela bela frase? É uma bela frase, deixa eu ver se eu acho aqui no meu celular. É uma frase sobre o extraordinário de uma família, um homem comum, uma família comum, com seus filhos comuns. É famosa essa frase, família. É um homem comum, uma mulher comum. Eu vou tentar achar aqui, porque eu acho que traduz um pouco isso. É do Chesterton. Do Chesterton. Então, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum, seus filhos comuns. Claro, né? Ele tá aqui falando dentro, né, dessa chave da família e dos valores, né? De Chesterton, mas a gente vai entender que, na verdade, esse comum da vida, esse banal da vida, esse corriqueiro da vida, realmente são o que a gente deve aprender, né, a valorizar, a fruir, a achar interessante. Se não acha interessante, então fazer com que seja, né, fazer com que seja interessante, porque se o dia a dia, se o cotidiano não são suficientes, né, para fazer com que você veja um sentido no simples fato de caminhar esse caminho que não necessariamente tem um destino, essa busca por algo, né, de extraordinário, sempre vai te lançar para mais longe do que é o básico dos dias e das repetições e das rotinas. Eu falo muito sobre rotina, né? Algo que me encanta muito a rotina, que eu gosto muito da rotina. Mas uma coisa aqui que é o que ele vai desenvolver na sequência é o seguinte, gente, a gente pode cuidar, né, da nossa vida, inventar essa vida, porque ele vai chegar aqui, nesse pedacinho final do ensaio, então, já estou no final, ele vai chegar aqui em 2 pontos. Um ponto sobre a liberdade e um ponto sobre essa coisa do juízo estético, né? Então, pelo ponto da liberdade, ele vai falar sobre como nós ganhamos muita liberdade, né? Desde o século XVIII para cá, principalmente, tudo mais.
e que essa liberdade nos angustia muito, e que muitas vezes a gente vai buscar algum tipo de transcendência, algum tipo de fé, algum tipo de religião, porque a gente quer colocar limite nessa nossa liberdade, que muitas vezes a gente não se autoriza a fazer as coisas, se coloca mais limite do que deve, que a gente acha difícil de lidar com essa liberdade que a gente tem para simplesmente pegar e viver a vida do jeito que a gente achar melhor. E dentro dessa liberdade, dentro do viver a vida como a gente acha que deve viver, eu vou viver a minha vida desse jeito, por quê? Porque eu acho que é o melhor jeito para mim. O critério estético entra, participa também, porque aí ele vai dizer, né? Essa vida na imanência, a valorização dessa imanência, dessa vida concreta, de simplesmente estar aqui vivendo essa vida, é, é algo que faz com que a gente coloque atenção no quão bela pode ser a nossa existência, e então que a gente se dedique e se sinta convocado a trabalhar a nossa vida como se essa vida fosse o quê? Uma obra de arte, né? Então, a vida de cada um sendo essa obra de arte que cada um está construindo ao longo de sua biografia. Agora, atenção, né? A obra de arte é algo cuja finalidade é ela mesma, né? A obra de arte, ela não tem uma finalidade posta para além de si mesma, né? Então, você pode até, se você quiser, pegar um quadro, falar, olha, nesse quadro aqui eu posso ver os costumes da época tal, quer dizer, você pode atribuir ali uma finalidade, mas a finalidade não está embutida na obra de arte em si, entende? Então, um quadro, um belo livro, uma bela música, né? Qualquer coisa aí, existe por quê? Para quê? Não tem um sentido prévio nessa questão da utilidade, né? Ah, precisa ser útil, precisa servir para isso, precisa preencher essa questão, precisa corresponder a esse critério. Não, só tá lá, né? E então a nossa vida, nesse sentido da obra de arte, também é um negócio que, assim, é, é para ser lindo, e é para ser bem feito, e é para ser intenso, e é para ser bem vivido, e é para ser bem cuidado, e é para ser bem inventado, criado, né? Bem criativo. Mas é algo que, nesse raciocínio dele, não é, não tem um sentido para além de si mesmo, né? O sentido da vida é viver, o sentido da vida é a própria vida. O único sentido da vida é a vida acontecendo, não tá para além dali, né? E aí, deixa eu ver aqui. Ele vai terminar, então, trazendo essa questão da liberdade, né? De novo, e finalizando com essa questão da vida. Eu vou pegar alguns trechos só para gente olhar. Ele vai dizer que quando a gente invoca uma transcendência para nos limitar, isso geralmente começa com a projeção das nossas dúvidas, das nossas tentações, das nossas contradições nos outros, que é algo que ele já disse na sessão anterior, quer dizer que eu tento resolver as minhas dúvidas, as minhas questões, punindo o outro, castigando o outro, jogando o outro na fogueira, matando o outro, cancelando o outro e tudo mais, né? Aí ele retoma a palavra boçal, que ele também já tinha usado na segunda sessão, como uma palavra que ele quer definir de uma certa forma. Então, ele quer definir o boçal como aquele cara que vai reprimir todo mundo que goza diferente dele, todo mundo que, né, vai ter ali uma vida que em algum aspecto difere do que ele julga certo, que muitas vezes tem a ver com algo que ele não se permite fazer, com alguma coisa que ele não se permite transgredir, enfim, de alguma maneira, um critério qualquer que esteja posto para ele, ele vai então ferir o outro, né? Castigar o outro por causa disso. Ia ter uma frase muito bonita e muito certeira, que é assim: o medo do nosso próprio desejo nos leva a matá-lo nos outros, né? Então, o medo que eu tenho daquilo que eu desejo, daquilo que me movimenta, e também daquilo que eu duvido, daquilo que eu ponho em questão, daquilo que me angustia, o medo que eu tenho disso, né, faz com que eu queira silenciar, aniquilar o desejo no outro. Eu não quero ver, eu não quero entrar em contato. Aí ele vai retomar algo que ele já disse na sessão anterior também, que é o fato de
os psicoterapeutas serem aqueles que hoje mais trabalham colocando valor nesse campo da imanência, porque os valores com os quais nós trabalhamos são sempre os valores, né, que estão aí sendo trazidos pelos pacientes e nunca externos ao paciente. Então, esse trabalho de configurar essa vida, inventar essa vida, mesmo questionar essa vida, ver o que eu vou fazer, o que eu vou construir, que vida eu estou construindo aqui para mim. Isso é feito sempre a partir de valores, de ideias que são próprios, né, daquele paciente, e não algo que vem de fora e fala, você tem que fazer assim, vou te direcionar, vou te orientar, você vai fazer desse jeito. Não. Então, é claro que tá, né, algo muito colado à concretude daquela vida. E aí, ele vai concluir falando de novo algo que ele também sinalizou na sessão anterior, que era essa ideia de que as coisas podem piorar, né? Aí ele diz: pode ser que amanhã as trevas voltem, pode ser que amanhã alguém nos force a jurar que é a eternidade que deve dar sentido à nossa finitude ou à nossa vida concreta, ou então o além que deve dar sentido ao aqui, ou então as utopias, cidades de Deus ou dos homens, é que devem dar sentido ao presente. Pode ser que isso aconteça, mas até lá eu fico com, no fundo, o que me parece ser a grande lição do meu pai, que é a ideia de que a questão do sentido da vida é simples. O sentido da vida é a própria vida concreta, a que vivemos e da qual faz parte também morrer. Vou terminar por aqui, porque estou muito desorganizada hoje, vocês perceberam, e minha garganta está seca. Mas foi, gente, terminamos este livro, Sentido da Vida, primeiro livro de 2024. Coloquei ontem uma votação nos stories do Instagram para saber que livro vocês queriam ler em fevereiro. E aí, por enquanto, está ganhando o livro, como se chama mesmo o livro? A Alma Precisa de Tempo, né? É esse o nome. Eu já li esse livro ano passado. Adoraria ler de novo com vocês, porque ele é muito legal para a gente pensar essa aceleração, para pensar a questão de atribuição de sentido também, para pensar a questão da experiência, questão de vivência, qual que é a diferença, enfim. É bem, bem bonito esse livro. Vamos ver se vai ser ele que vai ficar com a gente, né, em fevereiro. Então é isso, gente. Desculpa a bagunça. Vou terminar aqui antes que eu pague outros micos.